E aí, tudo bem, pessoal? Eu estava pensando outro dia sobre uma coisa que acontece comum, muito comum mesmo nas empresas, e que é a avaliação de desempenho. Se você não trabalha numa empresa, talvez você não saiba muito bem o que é isso. Mas se você trabalha e vive, especialmente numa empresa que já tem, você sabe bem como é que funciona. Bom, se na empresa que você trabalha não tem isso, que bom, não tenha. Eu vou te explicar por quê. Mas se a empresa que você trabalha ainda tem, tenta conversar para vocês evoluírem. A evolução pode ajudar demais você e a sua empresa. Você que é líder ou você que é uma pessoa que ainda não é líder, todos podem se beneficiar de um modelo novo. Eu costumo chamar de diário de competências. Veja só, tem algumas diferenças muito grandes. Os dois avaliam desempenho, mas um como diário de competências e o outro como avaliação de desempenho normal. Tem muitas empresas em outros países que estão acabando com a avaliação de desempenho normal. Aquela avaliação de desempenho que eles chamam de 360 graus, que todo mundo avalia todo mundo e assim sucessivamente, mas que tem um momento para se fazer. Então, em determinado momento do ano, para-se tudo e você faz o processo de avaliação de desempenho, os líderes avaliam, as pessoas se avaliam, autoavaliam, outros avaliam e aí sai um resultado. O resultado tem o dia do feedback. Eu podia dizer o feedback ou não posso dizer, é um palavrão, mas é aquele dia que fica registrado. E fica registrado por um ano. É um rótulo, é um carimbo que cola na testa da pessoa e dura 12 meses. Então, muitas empresas vinculam todos os seus processos meritocráticos e às vezes até bem estruturados na avaliação de desempenho. Só que aquele carimbo dura 12 meses. E muitas vezes, pessoas que eventualmente não tiveram uma performance tão boa, demoram 12 meses desmotivadas, desacreditadas, insatisfeitas e produzem um resultado extremamente negativo para a empresa e muitas vezes para ela mesma. A proposta é um pouco mais simples, que faz a coisa mais dia a dia, mais normal, mais o que a gente vê nas redes sociais, por exemplo, que é a verdade todo dia, toda hora, online. Funciona mais ou menos assim. Todos os dias, todas as pessoas com as quais você se relaciona podem entrar num sistema ou numa plataforma muito simples e dizer sobre você. Geralmente muito mais simples do que a plataforma de uma avaliação de desempenho complexa e tão estruturada. É um diário de competência que tem o seu nome e que você pode dizer de você, registrar coisas que você fez. O seu gestor também pode. Você é o gestor, registra do seu gerido. Os seus pares podem. O gestor de outra área pode. Enfim, 360 graus 4D. E isso funciona diariamente. Então o que acontece? O feedback não é um dia por ano, ele é constante. O argumento, o conteúdo para as conversas é rico e nobre. Se você quiser, você pode tornar o seu painel do diário de competências público ou não. O seu gestor vai poder ver. Se você é o gestor, você vai poder ver do seu gerido. E vocês vão acompanhando e batendo um papo. Cada input que entra ali, cada inserção que entra ali, tem pontos. Então, vocês fazem pesos, e se for do seu gestor tem um peso, se for de um gestor de outra área tem outro peso, se for o seu próprio tem outro peso, e se for de um colega tem outro peso, ou seja, as coisas são equilibradas para evitar favorecimentos que não fazem sentido. Mas o que é mais legal? Existe essa planilha e tem uma linha em cima e uma linha embaixo. Na linha de baixo é o limite. Se você passar da linha para baixo, significa que você precisa se reciclar. Se você tiver da linha para cima, significa que você é um sucesso. Só que isso é atualizado o tempo inteiro, num gráfico que circula no meio das duas linhas. Isso faz o quê? Com que você não tenha o rótulo anual. Porque dependendo da sua performance, do trabalho que você faz, da dedicação que você tem, você pode subir e subir relativamente rápido. É a soma de muitos pontos que te leva para cima. Ou seja, não é um lampejo, um dia a dia, não é uma coisa que acontece do nada. É uma coisa que você consistentemente faz. Isso vai somando pontos e vai construindo em você uma performance diferenciada. E isso é valorizado. A gente vai fazer um extrato mensal e todo mês a gente vai mantendo aquilo ali alimentado. Todos os dias, toda semana e mensalmente temos um extrato. Isso faz o quê? Todo o tempo que você puder, você vai registrar as coisas
para reforçar a qualidade e o conteúdo das suas competências. O seu gestor fará o mesmo e as pessoas ao seu redor também, com as suas devidas pontuações. Os feedbacks vão ter mais qualidade, vão ser mais frequentes e a gente vai trazer de volta o diálogo. Vai ser uma ferramenta simples, muito amigável, que não depende de tanto esforço e de um momento que tudo para se fazer. Isso é o custo que muitas empresas estão tentando tirar para acabar com a avaliação de desempenho e, em muitos casos, infelizmente, não fazer nada. O que eu prefiro não é só acabar com a avaliação de desempenho tradicional, é fazer uma coisa mais atual, mais conectada, mais do dia a dia, que evita o rótulo numa pessoa e faz com que ela possa ter uma performance que depende do dia a dia dela. Ou seja, se a pessoa está com um problema em casa, não está bem e fica realmente prejudicada no seu trabalho, ela sim vai ter uma queda. Só que ela tem condição real de recuperar, ela não precisa esperar 12 meses. E uma outra coisa muito legal, que acontece muito, nas avaliações de desempenho tradicionais, tem um problema. O cara faz uma coisa errada uma vez e depois de 5 anos alguém ainda lembra daquilo porque gerou um rótulo. E fala, mas esse é aquele cara que fez tal coisa lá e não sei o quê. Mas espera aí, a avaliação de desempenho é anual. Mas não interessa, ele fez aquela mancada lá, nós vamos registrar todo ano. E aquele cara fica rotulado para sempre. Num diário de competência, é atual, é dos últimos meses. É um saldo que vai indo para cima e para baixo baseado na performance atual. Então, a gente não é que desconsidera o histórico é importante. E ele entra também numa tendência de crescimento e de evolução daquela pessoa. Mas o dia a dia vai mostrar se a pessoa tem realmente um perfil positivo, se ela está realmente fazendo esforços e de forma muito profunda mostrar o que ela é e o que ela pensa. Mesmo que ela tenha os seus altos e baixos, fica evidente as competências. Por outro lado, a gente evita o rótulo, que é muito, mas muito chato. Ou seja, nós acabamos com uma ferramenta antiga, criamos algo que é muito mais novo, muito mais conectado, muito mais real e que provoca um diálogo constante, com dados e fatos concretos. Se você não está bem, você se recicla. E se você está muito bem, você fica no spot, na luz. E é mais importante a gente poder conversar do que propriamente ficar com rótulo na testa por 12 meses, com raiva de todo mundo e às vezes até com raiva da gente. Então, essa é uma ideia legal que eu gostaria de deixar aqui registrado para vocês, para que quem tiver interesse possa pegar essa sugestão e eventualmente adaptar e fazer coisas melhores. Então, se você não tem uma avaliação de desempenho, não crie. Faz uma coisa mais atual, mais moderna, mais linkada com a realidade das pessoas. E se você tem, não perde tempo, faz um ajuste, muda, cria uma coisa mais real, dia a dia, mais ligada com a vida das pessoas, considerando que a pessoa é, não o rótulo que a pessoa tem. Valeu? Obrigado!